o Instituto Meteorológico Britânico emitiu um alerta vermelho para o sul do país de Gales devido às fortes chuvas. A tempestade Dennis atingiu o Reino Unido neste final de semana com chuvas intensas e ventos fortes. Equipes de resgate usaram botes para socorrer pessoas ilhadas. O governo britânico ativou um fundo de emergência para áreas atingidas pelas inundações. Direto de Londres, e a gente viu, né, até mais cedo, inclusive, aquelas imagens do avião que estava tentando pousar ali. Olha só, a força do vento. Já é a segunda vez, né, em uma semana que a gente também noticia esse tipo de fato. A Agência Nacional de Meteorologia Britânica emitiu uma nota de perigo mortal. Até o momento, são 594 alertas de alagamento, número recorde de avisos no país. O impacto da tempestade Dennis também já começou a fazer sentir-se na Irlanda e a situação tende a agravar-se no domingo, com rajadas de vento que podem chegar aos 120 km por hora. Moradores estão sendo retirados de casas na região. Centenas de voos foram cancelados, anunciaram as companhias British Airways e EasyJet. No aeroporto de Heathrow, o maior daqui, um avião fez um pouso impressionante. O Airbus A380 parecia flutuar sobre a pista. Apesar dos ventos fortíssimos, os pilotos conseguiram controlar o avião, que aterrissou em segurança. O tráfego de trens também foi suspenso no sul do país de Gales devido à presença de água nos trilhos. Dennis também atingiu a França, onde cerca de 18.500 famílias estavam sem eletricidade na Bretanha. As autoridades pedem às populações para tomarem todas as precauções possíveis. Ainda assim, equipas de socorro retiraram já das águas no sudeste de Inglaterra os corpos de 2 homens. Choveu em 48 horas o equivalente a um mês de chuvas no sul do país de Gales. Choveu 157 milímetros de sábado para domingo. Os ventos passaram de 140 km por hora. Algumas ondas que atingiram a costa inglesa chegavam a quase 30 metros. Porque a tempestade Chiara atingiu o noroeste da Europa neste domingo e provocou inundações e também falta de energia. No Reino Unido, que deve ser especialmente afetado, transportes aéreos, ferroviários e marítimos tiveram que ser interrompidos devido às fortes chuvas e rajadas de vento de mais de 130 km por hora. Tem sido nos aeroportos do norte da Europa que a tempestade Ciara se tem feito sentir mais. Em Heathrow, Londres, foram registados estes momentos na pista. Só à segunda tentativa é que este avião conseguiu aterrar. No aeroporto de Schiphol, em Amsterdão, mais de uma centena de voos foram cancelados. Vários rios transbordaram nos estados do Tennessee e do Mississippi. Milhares de casas estão inundadas e o tráfego está interrompido em várias rodovias. Na cidade de Jackson, o rio Pearl subiu mais de 11 metros e moradores usaram barcos de pesca para socorrer as pessoas ilhadas. Não há registro de mortos ou desaparecidos. As inundações do Mississippi também arrastaram casas no meio da noite. Provocaram a erosão de encostas e destruíram inúmeras propriedades. Em Sydney, nas praias do norte como as de Collaroy, elas se tornaram intransitáveis com o avanço do mar. Uma tempestade na semana passada fez a praia perder 25 metros de areia, piorando muito a erosão. Uma densa espuma invadiu os quintais. Dezenas e dezenas de mansões à beira da praia estão agora sob risco iminente.
Os temporais começaram na última sexta-feira e as autoridades já classificam como as piores tempestades em 30 anos. No estado de Nova Gales do Sul, centenas de pessoas precisaram ser resgatadas e mais de 50 escolas foram fechadas. Apesar dos estragos provocados pelas chuvas, há aí pelo menos uma boa notícia. As autoridades acreditam que até o fim dessa semana todos os focos de incêndio no estado devem ser extintos. E lembrando, e a Austrália, que sofreu nos últimos meses com os incêndios florestais, agora enfrenta as piores enchentes dos últimos 30 anos. A chuva, que ajuda a apagar os incêndios, também causa transtorno no estado de Nova Gales do Sul. Dezenas de escolas estão fechadas e muitos moradores precisaram ser resgatados de lugares totalmente alagados. Perto de Sydney, a maior cidade do país, a chuva e o vento forte provocaram um fenômeno. Esse aí, a água de uma cachoeira subiu ao invés de descer, para espanto de quem passava por ali. And Sydney's freak storm left its mark right across the suburbs with more than 70,000 lightning strikes. There were mass blackouts and mountains of damage left behind. This, we hope, was summer's last stormy hurrah and the biggest light show since New Year's Eve. The middle of the night looked like the middle of the day, and then the lights went out on the northern beaches. After smoke, fire and floods, why not a cyclone? Violent and fast-moving storm has hit Sydney overnight, ripping off roofs, cutting power to thousands and claiming the life of a man at the Rocks. Damage is widespread across the city and it's impacting the morning commute. Late last night, that storm tore through, bringing extreme lightning, thunder, certainly plenty of rain and very, very strong winds. Right throughout Sydney, you can see the remnants of that because we've got trees down, branches down. Os moradores de Long Beach, Indiana, estão enfrentando uma erosão severa, pois os níveis de águas e as grandes ondas no lago Michigan atingem a costa, causando a queda de alguns paredões. O vídeo do drone capturado por Brandon Clare mostra os danos causados pelas tempestades. Os pontos de acesso à praia foram levados e as linhas subterrâneas estão à beira de serem expostas. Winds are sending intense waves crashing against the shoreline here in Whiting, Indiana. And as these ripples continue, some of these swells could reach as high as 18 feet. Strong waves stripping away sandy bays throughout the area. The erosion leading to big losses for beachfront homeowners. The fierce gusts pushing these swells measuring up to 40 miles an hour. Whiting Lakefront Park off limits to the public. Dominant winds even forcing our airborne friends into submission. The Army Corps of Engineers says the last 2 years were the wettest in a century for the Great Lakes. Lake Michigan breaking records for water levels, a full 3 feet above average at last check. The situation turning dream homes into nightmares. At night, I can sometimes hear and feel the force of the sea, and it is a constant reminder to me that nothing is stable, nothing is safe. Whole buildings gone missing, roads have gone missing. The actual sea defences themselves have gone broken to bits. We are the next sort of lot of houses next to the cliff now, really, so it's going to be gone, and that's the reality of it. It's not going to be saved. There are 18 listed buildings in Haysborough. One of them, which is a Grade 1 listed building, is the church. There are no plans at the moment to save or move the church. There are no plans at the moment to save or move the lighthouse. I would desperately want them to be saved,
Whether they will or not is a different matter. I bought a house which is in more or less the same position I've lived in for a long time now up here, which is right on the edge of the village. I wish to continue to talk about saving our coastline, not letting it go, and I can do that much better here. It's going to be a toss-up whether the house goes before I die. The village of Skipsea on the Yorkshire coast, a row of homes with a view across the water. But it won't be long before this clifftop lane doesn't exist at all. Residents have been told they have to be ready to leave for their own safety. Deborah's family have had a home here since the 1930s. She always knew the sea would one day come to claim it, but never realised that day would come so soon. Being here, it feeds your soul, and I will be devastated when it's not here anymore. Satellite images taken over the last 17 years show just how fast this coastline is retreating. Whole rows of homes vanishing as the sea marches forward. In recent years, more accurate measurements and more comprehensive records have shown that something has changed. This coastline is known to have been disappearing at least since Roman times. The problem is it's now happening more quickly than ever. This place where I'm now standing was once comfortably inland, and all the experts agree this coast is now eroding faster than at any time on record. Now do it. Now do it? Uh-huh. Well. Tell me when after. Now do it. Now do it? Uh-huh. mañana. Ustedes son hambre castellana, corriendo. A volcano in Mexico has erupted several times with a dramatic show of lava and ash. One of the most active in the country, the volcano spewed a large column of gas and rock some 1,200 metres into the air. Newly released video captured Mexico's El Popo volcano in action. The violent explosion shot rock, lava and ash nearly a mile into the sky. The eruption also triggered an earthquake.
喜了哈，啊，一下向过来了哈，哎呦。